Seja muito bem-vindo à nossa aula de interpretação bíblica e esboços de pregação. Nós vamos interpretar o texto, montar um esboço de pregação sobre a história de Abraão. Uma história muito impactante. Se você quer ter mais conhecimento bíblico, se você quer realmente perder o medo de pregar e perder todo esse nervosismo, essa timidez, você precisa de conhecimento da palavra, aprender a palavra, praticar a palavra. Quando você vai se desenvolvendo espiritualmente, Deus vai te usando cada vez mais. Nós vamos começar nosso estudo agora em Gênesis capítulo 11, amém? Onde nós vamos mergulhar na história de Abraão. Todo mundo começa pregando sobre Abraão em Gênesis 12, mas eu vou mostrar para você o poder da interpretação bíblica. Como é importante você saber examinar um contexto para descobrir na Bíblia coisas que as pessoas não percebem. Por isso, na leitura raio-x, gente, você começa a enxergar coisas que você nunca enxergava. Porque na leitura raio-x, você aprende a ver na Bíblia aquilo que você nunca tinha percebido. Então, olha só o texto. Nós vamos ler aqui em Gênesis 11. Gênesis 11. Vou colocar bem grande para você ver aí. Versículo 30, tá? E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Então, Sara era a esposa de Abraão e ela era estéril, ela não podia ter filhos. Naquela época, a mulher que não podia ter filhos era considerada como uma mulher sem utilidade. Uma mulher que não era abençoada, uma mulher que não era, como posso dizer, que não dava fruto. Então, muitos homens, né, eles ficavam decepcionados com mulheres que eram estéreis. Tá? Continuando o texto. E tomou Terá a Abrão, seu filho. Então, o pai de Abraão se chamava Terá. E Aló, filho de Harã. Quem que era Harã? Harã era o irmão de Abraão. Quero que você não confunda. Abraão tinha um irmão chamado Harã. Mas também havia uma cidade chamada Harã. Esse irmão de Abraão, ele morreu. Olha o texto. E tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Harã, e a Sara, sua nora, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Então, o próprio Terá, o pai de Abraão, ele já estava indo para a terra prometida. Só que, por algum motivo, ele parou na cidade de Harã, olha só, e vieram até Harã, e habitaram ali. Por algum motivo, o pai de Abraão, ele parou, ele não chegou no objetivo, que era a terra de Canaã. Olha que poderoso isso, gente. Antes de Abraão receber o chamado de Deus para ir para Canaã, o pai de Abraão já estava indo para lá. Olha que poderoso. Mas por algum motivo, o pai de Abraão não foi. Ele ficou morando nessa cidade, que tinha o mesmo nome do seu filho que tinha morrido. E o texto diz que foram os dias de Terá, pai de Abraão, 205 anos. E morreu Terá em Harã. O pai de Abraão, ele nunca chegou no lugar que ele sonhava. O pai de Abraão nunca chegou na terra que ele tinha sonhado em chegar. Você sabia que Deus pode fazer na sua vida o que os seus pais não viveram com Deus? Você sabia que Deus pode estar chamando você para viver sobre algo que os seus pais nunca imaginaram ou que eles nunca conseguiram viver? Você consegue compreender isso? E você sabia que aqui em Gênesis 12, quando está escrito assim, e Deus disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, não foi a primeira vez que Deus falou com Abraão? Sabia disso? Sabe por quê? Porque aqui em Gênesis 11, meus irmãos, o texto diz que Abraão saiu de Ur dos Caldeus e ele habitou em Harã. Tá? Agora, quando a gente vai lá para Atos, olha que poderoso isso, hein? Atos 7. Estevão prega uma grande revelação sobre Abraão. Aqui em Atos 7, olha o que Estevão fala. Olha só. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Isso quer dizer
que antes do pai de Abraão morrer, Deus já tinha se manifestado na vida de Abraão, dizendo que ele tinha um chamado. Mas ele não acatou esse chamado. Então, em Gênesis 12, aqui em Gênesis 12, gente, olha só, aqui em Gênesis 12, não é a primeira vez que Deus está falando com Abraão, porque o próprio Estevão prega que Deus falou com Abraão antes dele habitar nesse lugar que Deus está falando com ele agora. Quem está pegando isso? Se você está pegando essa aula, se você está entendendo esse estudo, comenta aí, estou entendendo. Isso aqui, gente, ninguém ensina para vocês. Todo mundo prega sobre Abraão e prega que ele saiu da sua terra, da sua parentela, mas ninguém fala que ele perdeu muito tempo da sua vida por não seguir a direção de Deus. O pai dele teve que morrer. Quando o pai dele morreu, aí que Deus deu um despertamento para ele. Abraão, sai desse povo. O seu pai ia para Canaã, Abraão, ele não foi. Eu já falei com você, Abraão, outra vez, né? Já falei com você antes. Abraão, me ouve. Abraão, me segue. Abraão, atende o meu chamado. Sai da sua terra, sai da sua parentela. Sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha que lindo isso. Meus irmãos, quantas vezes Deus vai ter que falar com você? Quantas vezes Deus vai ter que falar com você para você atender ao chamado dele? Quantas vezes mais Deus vai ter que falar a mesma coisa para você? Minha serva, eu te chamei para pregar. Meu servo, eu vou te usar. Minha serva, eu vou te levar em muitos lugares. Quantas vezes Deus vai ter que falar a mesma coisa para você? Teve uma certa vez que toda igreja que eu ia, Deus usava alguém para falar comigo a mesma coisa. Vitor, vou te usar, vou te levar em tal país, vou te fazer isso aqui, você vai pregar em tal lugar, você vai... Chega uma hora que eu falei assim, Deus, todo lugar que eu vou, o Senhor usa alguém. Eu já entendi o que o Senhor quer comigo, agora eu quero viver as promessas. Tá cheio de pessoas que só ficam ouvindo as promessas de Deus, mas cadê as pessoas que falam assim, Deus, eu quero me posicionar, eu quero viver a promessa que o Senhor tem para a minha vida? Porque existe uma grande diferença entre ter chamado e viver um chamado. Um monte de pessoas têm um chamado, mas nem todas estão vivendo o chamado. Porque para você viver o chamado, exige de você posicionamento. Você tem que se posicionar, tem que tomar uma atitude, porque ninguém vai fazer o que você tem que fazer. Deus não vai fazer a sua parte. Você tem que fazer a tua parte. Você tem que fazer aquilo que você tem que fazer. Amém? Vamos continuar, então? Olha isso aqui, gente. Isso aqui, você lê essa passagem, você não percebe. Olha que Deus fala para Abraão. Abraão, eu farei de você uma grande nação. Mas como se Sara era estéril? Tá vendo que Deus sempre fala que vai fazer coisas na sua vida que você não tem capacidade, que você não tem dinheiro, que você não tem condições humanas, físicas, emocionais para isso? Agora, olha o que Deus diz para Abraão. Eu vou te abençoar. Amém? E engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Aqui tem dois tipos de crentes. Os crentes que ficam pedindo para Deus uma bênção e os crentes que querem ser a bênção. Isso aqui é importante, irmão. Qual tipo de crente você tem sido? O crente que tem pedido ao Senhor, Deus me abençoa, Deus me abençoa? Ou você é o cristão que fala assim, Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser a bênção para minha casa, para minha família, para o ministério, para minha cidade. Eu quero se tornar a bênção, meu irmão. Quando você quer só ser abençoado, pedir uma bênção a Deus, você pede um emprego, depois você é mandado embora. Você pede uma cura, depois você fica doente, a gente até morre. Agora, quando você se torna a bênção, aonde você chega, você é a resposta de Deus para aquele povo, para aquela geração, para aquela família, para aquela igreja, para aquele bairro, para aquela empresa. Cadê os crentes que querem não só receber uma bênção, mas querem ser transformados a tal ponto de todo mundo falar assim, essa irmã é uma bênção. Esse irmão é uma bênção, esse pastor é uma bênção, essa diaconisa é uma bênção. Aonde estão esses cristãos? Quem aqui quer ser uma bênção? Se você quer ser uma bênção, deixa nos comentários. Quero ser uma bênção.
Chega, meu irmão, de viver só pedindo para Deus coisas. Chegou a hora de você ser a resposta. Chegou a hora de você ser um instrumento. Chegou a hora de você ser aquilo que você tanto quer que a sua igreja seja. Esses tempos, uma irmã falou assim, irmão Vitor, eu vou sair da igreja, a minha igreja está assim, não sei o quê. Eu falei assim, irmã, seja a resposta que você tanto quer para sua igreja. Seja o exemplo que você tanto quer ver na tua igreja. Seja aquilo que você tanto critica na tua igreja. Seja a resposta para isso. Porque enquanto você não entender que você tem que ser uma bênção, você vai ficar igual o povo no deserto, pedindo uma bênção, sem entender que Deus tem coisas muito maiores para te dar. E Deus ainda vai te falar, e abençoarei os que te abençoarem. Gente, de Abraão saiu a nação de Israel. Ok? Então, quem abençoar a nação de Israel vai ser abençoado. Vocês estão entendendo por que o Brasil tem que defender Israel em meio a essa guerra? Porque é uma promessa de Deus sobre aquele povo. Que quem abençoar aquele povo vai ser abençoado. Então, é lógico que nós, como cristãos, nós temos que amar e abençoar Israel. Diferentemente do que a gente está vendo, né? Do posicionamento do Brasil, que se coloca contra Israel. Eu não estou falando sobre política aqui, eu estou falando do que a palavra diz, que é que quem abençoar Israel vai ser abençoado. E quem amaldiçoar, os que te amaldiçoarem... Opa, desculpa, gente. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, quem amaldiçoar o povo de Israel vai ser o quê? Amaldiçoado. Está escrito, gente. E a palavra de Deus não falha. E através de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Por quê, irmão Vitor? Quem quer saber por quê? Por que Deus falou isso? Por que Deus falou que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra? Você quer saber por quê? Porque através da linhagem de Abraão veio Cristo. E através de Cristo, todos nós temos a bênção que Deus prometeu a Abraão. Você sabia disso? As bênçãos que Deus prometeu para Abraão, que chegaram a toda a nação de Israel, que Israel saiu de Abraão, quando nós estamos em Cristo, essas bênçãos vêm sobre nós. Por isso que a Bíblia diz aqui, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deixa eu falar um negócio para você. Você não precisa, meu irmão, ficar mendigando bênçãos, porque a Bíblia já nos ensina que nós somos abençoados, Efésios 1:3. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você já é abençoado. Eu falo para minha família, falo assim, vocês são abençoados. Eu coloco a mão na cabeça da minha filhinha e falo assim, você é abençoada. Eu coloco, gente, a mão na minha casa, até nos meus animais, eu falo, vocês são abençoados. Porque a bênção prometida a Abraão chegou até minha vida através de Cristo Jesus. Quem crê nisso? Você crê nisso? Você crê que através de Cristo Jesus as bênçãos do Senhor chegaram até a tua vida? Você é abençoado, meu irmão. Macumba não pega em você, meu irmão. Você está em Cristo. Palavra contrária não pega em você. Inveja, meu irmão, não vai matar você. Pessoas falsas não vão te derrubar. Porque você está debaixo da bênção. E quando Deus abençoa, não tem quem amaldiçoe. E quando Deus fecha a porta, também não tem quem abra. Meu irmão, quando Deus abençoa, não tem jeito. Não tem quem tire a bênção da sua vida. Lembra do profeta... Lembra do rei Balaão e o profeta... Não, o rei Balaque e o profeta Balaão. Lembra do rei Balaque? O rei Balaque chegou ao profeta Balaão e falou assim, profeta, amaldiçoou o povo de Israel? E ele falou assim, não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Porque ele sabia que a bênção de Abraão estava sobre aquele povo. A bênção prometida a Abraão. Isso é poderoso, gente. Você crê nisso? Agora, olha o texto, presta atenção. E assim partiu Abraão. Ou seja, Abraão obedeceu o chamado do Senhor. Que não foi a primeira vez, para quem está desde o começo da aula, que Deus falou com Abraão aqui em Gênesis 12:1. Não foi a primeira vez, hein? E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. O seu chamado começa, não é quando você ouve uma promessa, é quando você parte em direção àquilo que Deus mandou você fazer. E o texto diz que Ló foi com ele.
E aqui tem muita briga teológica, né? Tem gente que fala assim, Abraão tinha que ir. Outros, não, Abraão não tinha que ir. Porque Deus falou assim, sai da sua terra, da sua parentela. Deus falou para sair. Deus não falou para Abraão levar alguém com ele. Tanto que Ló gerou vários problemas na vida de Abraão. Vários. Tá? Mas hoje eu não vou pregar sobre Ló. E o texto diz que Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Lembrando que Deus falou com Abraão antes dele habitar em Harã. Atos 7, versículo 2. Está escrito isso, que Deus falou com Abraão antes dele habitar nessa cidade. Então, Abraão tinha 75 anos, ele foi ter um filho com 100 anos, então foram 25 anos de espera pela promessa. 25 anos. E o texto vai nos ensinar que Abraão pegou a sua mulher, né, também a Ló, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas, né, que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã. Olha que lindo. E depois eles chegaram à terra de Canaã. Ele chegou na terra que o pai dele nunca chegou. Olha o texto agora. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Quando Abraão chega no lugar que Deus falou para ele chegar, olha só o que acontece, Deus se revela. Porque quando você caminha na obediência, na direção de Deus, Deus sempre vai se revelando para você. Ele sempre vai falando com você os próximos passos. Ele sempre vai falando aquilo que você precisa fazer. Amém? Olha o texto. E apareceu o Senhor a Abraão. Não foi à toa. Deus apareceu porque Abraão estava debaixo de obediência. A obediência atrai a manifestação da glória de Deus. E Deus disse para Abraão, a tua descendência darei a essa terra. Deus confirma mais uma vez a promessa a Abraão. E Abraão ele ficou tão agradecido, tão envolto com a glória de Deus, que ele decidiu levantar o altar ao Senhor. Ele levantou o altar a Deus. E esse texto aqui é importante. Porque depois em Gênesis 13, Abraão levanta um altar. Em Gênesis 15, Abraão levanta outro altar, só que depois ele não levanta mais. Aí quando chega em Gênesis 22, Deus fala assim, Abraão, vem cá. Agora levanta o altar com teu filho. Não levanta o altar com o que você quer oferecer. Levanta um altar com o seu filho. Olha o que Deus faz com Abraão. E o texto ainda continua, meus irmãos. E moveu-se dali para a montanha do lado do oriente de Betel, e armou a sua tenda. Tendo Betel ao ocidente, ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor. Segunda vez que ele levantou o altar. Versículo 10. E havia fome naquela terra. Irmãos, preste atenção. Deus não falou que ia abençoar Abraão? Está escrito aqui. A gente não acabou de ler aqui, ó. Vou abençoar Abraão, vou engrandecer o nome dele. Deus não falou? Por que quando ele chega na terra prometida, aqui no versículo 10, tinha uma grande fome? Sabe por quê? Depois das promessas, vem as provações. Depois que você ouve o que Deus tem com você, chega o tempo do teste de Deus. Chega o tempo, meu irmão, das dificuldades, das lutas, dos problemas, onde você é testado, onde a sua fé é testada. Como é que você vai conquistar coisas grandes se você não passou por grandes problemas? Como você vai viver coisas sobrenaturais se você não viveu o impossível? Se o impossível não chegou diante de você? Então entenda, se você tem promessa de Deus, as dificuldades vão bater na tua porta. Eu costumo dizer que as provações, elas são como a chuva. Pode ser que ela não venha hoje, pode ser que ela não venha amanhã, mas é certo que ela vai chegar. As provações vão chegar. As provações, meu irmão, elas são como a chuva, elas vêm de repente. Então não tenha medo. Porque o Deus que prometeu para você, ele está com você em meio à sua jornada, ele não abandona. Deus prova, mas Deus não abandona. Ok? Deus prova, mas Deus não abandona. Por que vem fome na terra? Geralmente é por falta de chuva. Principalmente naquela época que eles plantavam e colhiam muito. Quem que manda a chuva? Deus. Então é Deus que está no controle das coisas. É Deus que está, muitas vezes, enviando provações sobre nossas vidas. Só que tem um problema.
Quando teve a fome na terra, lá na terra de Canaã, Abraão ele desceu para o Egito. E Abraão não deveria descer para o Egito. Você sabia disso? Vou até colocar o mapa aqui, ó, para você ver, para você entender melhor. Vou colocar o mapa aqui, para você entender melhor aqui essa parte que ele desce para o Egito, tá? Vamos lá, aqui, ó, esse mapa aqui tá bom. Esse aqui. Deixa eu compartilhar a tela para você ver. Quando Abraão ele desce para o Egito, isso aqui é fundamental para você entender melhor, tá? Compartilhando a tela. Só um minutinho, queridos, paciência. Vai valer a pena, tá bom? Esse aqui tá bom. Vamos lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Estão conseguindo ver? Então, né? Então, olha só. Quando Deus chamou Abraão, ele estava aqui, ó, em Harã. Vocês estão vendo aqui? Ele estava aqui, ó, em Harã. Abraão, ele habitava em Ur dos Caldeus, lá no começo, né? Depois ele veio com o pai dele para cá. O pai dele morreu aqui. Aí Deus mandou ele vir para Canaã. Então ele desce, vem para Canaã com Ló e com Sara. Só que aqui em Canaã aconteceu uma grande provação. E aí ele desceu para o Egito. Só que aqui no Egito não era o lugar que Deus mandou ele vir. Ele veio para cá porque a terra prometida estava tendo uma grande fome. E no Egito não. Então até Abraão, meu irmão, ele fugiu da provação. Imagina a gente. Se até Abraão teve um momento que ele, né, andou ali pela vista, ele fugiu da provação, foi para o lugar mais fácil. Imagina eu e você. Quem que está pegando isso? Quem está conseguindo entender o mapa? Está conseguindo entender o mapa? Não fica mais claro assim para você? Isso aqui é muito importante. Muito importante. Muito importante, querido. Quando Abraão estava em Canaã e veio a fome, ele fugiu para o Egito, porque a gente sempre está fugindo das nossas provações. Ninguém quer passar dificuldade, ninguém quer passar aperto. Quando a situação aperta, a gente vai orar ou a gente vai passar o cartão de crédito? A gente vai orar ou a gente vai pedir emprestado? Sempre a gente quer buscar o mais fácil. Sempre a gente quer buscar aquilo conveniente. É ou não é assim? Mas Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando, queridos. Amém? Deus está nos ensinando que nós devemos se atentar, que as provações fazem parte. E aí Abraão desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Só que aconteceu um grande problema. Quando ele chega no Egito, ele falou para a mulher dele, Sara, bem sei que és mulher formosa à vista. Então a mulher de Abraão era muito bonita. Muito bonita. E aí, né, Abraão fala, ó, quando os egípcios te virem, Sara, e você falar assim, e eles falarem, né, esta é a sua mulher, eles vão me matar. E você vão deixar com vida, porque você é bonita. Então eu peço para você, Sara, que você diga que você é minha irmã. E assim eles vão me respeitar, eles vão cuidar de mim, eles vão me abençoar por amor a você. Só que qual o problema? O problema é que Abraão, ele colocou a mulher dele em risco dela ter que se deitar com os homens do Egito e para livrar a cara dele. E a Bíblia manda ao contrário, a Bíblia manda o marido dar a vida pela esposa. Então aqui, Abraão, ele quebrou um princípio de guardar a sua esposa, de respeitar a sua esposa. Até ela era realmente meia irmã dele. Tem um outro texto que acontece esse mesmo erro depois, que ela era meia irmã dele. Só que ele não poderia ocultar isso. Ele deveria falar que ela era esposa. E qual que é o problema? O problema é que ele gerou uma grande ferida em Sara, porque ele se importou mais com ele. Ele se importou mais com a grana do que com a mulher. Quantas mulheres, meus irmãos, estão feridas? Porque os maridos só pensam em si, porque eles só pensam no dinheiro e não pensam na condição da mulher, não lutam para proteger a mulher. O marido ele tem até que sangrar para proteger a mulher se for necessário, meu irmão.
E Abraão aqui cometeu esse erro. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que Sara era muito bonita. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. Então elas pegaram Sara, olha que mulher bonita, Faraó, olha que mulher linda, né? E o texto diz que Sara foi a mulher tomada para a casa de Faraó, tá vendo? Então Sara foi escolhida. E aí, por causa disso, fizeram bem a Abraão, por amor de Sara. E aí, Abraão ganhou ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentos e camelos. Então, Abraão enriqueceu. Mas o que adianta enriquecer e perder a família? Do que adianta enriquecer e perder a família? Não adianta nada. Se você quer vir um chamado, primeiro cuide da sua família. Versículo 17. Olha o que Deus fez, hein? Olha o que Deus fez. Meus irmãos, olha o que Deus fez. Isso aqui é poderoso, hein? Olha só. E feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas. Quando Deus viu que Abraão deu a sua mulher para Faraó, e Faraó, né, ia querer se deitar com ela, Deus mandou pragas. Deus mandou pragas, meus irmãos. Olha o texto. E feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sara. Irmão Vitor, por que Deus fez isso? Porque Deus tinha que proteger Sara, porque de Sara viria a descendência de Abraão, né? Viria Isaac, Jacó, José, e viria a nação de Israel. Ok? Então, de Abraão, meu irmão, saiu a descendência de Cristo. Então, Deus tinha que guardar a descendência. Deus tinha um projeto para um povo chamado Israel, que aqui ainda nem iria existir depois de muitos e muitos anos depois. Tá? Aí o texto diz, meu irmão, que Deus mandou as pragas. Então chamou Faraó a Abraão. E disse: que é isto que fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Deus revelou para Faraó: ó, essa mulher que você pegou aí, ela tem dono, viu? Essa mulher que tá aí, eu cuido dela. E eu tô mandando essas pragas aqui porque ela não é tua. Então resolve esse problema, porque você não pode pegar o que não é teu. E aí Faraó chamou Abraão. Ô, Abraão, você tá de brincadeira, cara? Por que você não falou para mim que ela era sua mulher? Por que disseste que ela era sua irmã? Por isso a tomei por minha mulher. E agora, pois, eis aqui a tua mulher. Toma e vai-te. Então o próprio Faraó falou assim: ó, rapaz, essa aqui é sua mulher. Pega ela e some daqui. Aqui não é o teu lugar. Egito não é o seu lugar, Abraão. O seu lugar é a terra prometida, o lugar que Deus mandou você estar. Volta para o lugar que Deus te chamou. E aí, olha o que o Faraó fez. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam Abraão e a sua mulher e a tudo que ele tinha. Eles acompanharam Abraão até a saída do Egito. Olha isso. Gênesis 3 agora. E subiu, pois, Abraão do Egito. Subiu no mapa que a gente acabou de ver agora, né? Ele subiu lá, né? E ele subiu, ele, a sua mulher e Ló. E Abraão era muito rico. Mas como que ele enriqueceu? Ele enriqueceu de uma forma complicada, né? E aí o texto diz que Abraão ele voltou até o lugar do altar que outrora ele tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Então Abraão, meu irmão, ele ficou um tempo sem levantar o altar. Ele só levantou o altar depois que ele foi expulso do Egito. Meus queridos, tem muitas pessoas que não estão levantando mais altar, porque elas não estão mais no lugar que Deus mandou elas estarem. Elas não estão fazendo mais o que Deus mandou elas fazerem. Elas não estão seguindo mais a direção que Deus mandou elas seguirem. Isso aqui é muito poderoso, meus irmãos. Quando você aprende a interpretação bíblica, meu irmão, tem hora que eu estou estudando a Bíblia assim, querido, eu choro, porque eu começo a entender. O Espírito Santo vai falando comigo. E aí Deus vai me dando uma mensagem para pregar. Meu irmão, tem hora que eu leio assim e falo assim, meu Deus,
É impossível, irmão, você não ler a Bíblia, você não ficar impactado com ela. É impossível você não ler você ler a Bíblia e entender e você não ficar tocado pelas mensagens que o Espírito Santo vai ministrar em nossos corações aqui dentro. E essa aqui, meu querido, é só a primeira parte. Isso aqui é só um pedacinho da história de Abraão. A história de Abraão vai até lá o capítulo 24 de Gênesis. A gente está aqui no capítulo 13. Imagina se eu conseguisse dar aula aqui para vocês até o capítulo 24. Meu querido, você aprender tanta coisa aqui na história de Abraão. Meu Deus. E eu quero convidar você que quer aprender a montar esboços de pregação, tá? Aqui embaixo do vídeo tem o primeiro link para você aprender em um dia a montar esboços de pregação do zero. Eu criei um material, gente, com 10 aulas. Com 10 aulas práticas para você aprender a montar esboços de pregação do zero. Ok? Em um dia você vai aprender a montar um esboço de pregação. É um curso rápido para você aprender a montar esboço, tá? Então clique aí no primeiro link abaixo do vídeo para você poder estar se inscrevendo, fazer sua inscrição. É bem acessível, bem fácil de você aprender e entender. E um dia você vai conseguir aprender mais sobre como fazer os esboços de pregação. Amém? Deixa o seu depoimento aí dessa aula de hoje. Você aprendeu? Foi abençoado? Foi edificado pelo Senhor? Essa palavra falou no teu coração? Deixa seu depoimento aqui, por favor. Antes de sair, deixe seu depoimento aí, que é muito importante para que mais pessoas sejam abençoadas. Tá bem, queridos? Deus abençoe muito vocês. Não esqueçam de se inscrever aí no curso da Pregação Descomplicada. 10 aulas rápidas para você aprender a montar esboço. Tá bom? Deus abençoe. Beijo no coração. Até a nossa próxima aula.